Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula aqui no Circo Zul em casa. E hoje a gente trouxe para vocês algo bem especial, bem legal de você poder praticar em qualquer lugar que você tiver. Não precisa de material, não precisa de nada, apenas de mais alguém interessado em fazer essa prática, que é a prática das acrobacias coletivas, ou mais comum no circo, chamado de portagem. As portagens, e a gente vai chamá-las assim, durante a aula, são movimentos onde integra 2, 3 ou mais pessoas. Nós vamos trabalhar inicialmente portagens de dupla e trio e você vai conseguir identificar vários movimentos bem fáceis de fazer, bem tranquilos e poder praticar aí onde você estiver. Na portagem, a gente tem algumas funções que é bacana entender antes de iniciar a prática. Temos 3 funções. Temos a base, ou conhecido como portor também, o intermediário e o volante. A base é quem fica embaixo, como o nome diz, base, como construção, tudo que fica no chão. Então, o nosso portor, a nossa base, é aquela pessoa mais forte, mais alta, mais pesada normalmente, nem sempre. Temos vários portores aí que não têm tanta estatura e nem tanto peso, que são ótimos portores. Mas normalmente sim, são os maiores. Temos o intermediário, que como o nome diz, fica no meio, logo acima da base, que o intermediário faz a preparação ou a recepção do volante. Nas portagens de duplas, a gente só tem 2 elementos, Então sempre é o portor e o volante. O volante é aquele que fica no topo da pirâmide, no topo da figura acrobática, sendo um pouco mais leve, um pouco menor, e aí vai variar de quem estiver com você. Então, atente aí para esses detalhes e informações, que é muito importante antes de começar a prática. Bom, então para a gente iniciar, vamos fazer movimentos de dupla e Sidney e Isa vão trabalhar em dupla e eu vou auxiliá-los para você identificar o que fazer e o que não fazer durante esses movimentos. Então, Sidney pode ficar de 6 apoios, posição de 6 apoios, porque a gente tem as 2 mãos, os 2 joelhos e os 2 pés apoiados no chão. Bem simples para você iniciar aí. Isa pode passar para o lado de trás. Bom, detalhes para o portor. Importante, cabeça nunca está afundada, tá? Sempre mantendo essa linha aqui da coluna, ok? Os pés nessa posição, porque se você coloca a ponta do pé no chão, coloca aí para nós, Cid. Isso. E o volante desequilibra e cai no seu tornozelo, pode lesionar. Então você estende os pés para que, se ele pisar, não aconteça nada. Volante vai apoiar nas costas e pisar mais próximo da cintura. Por quê? Aqui na cintura eu tenho o fêmur me estabilizando lá no chão. E aqui no meio não. Aqui no meio, se eu pisar aqui, eu não tenho nada estabilizando. Então eu vou pisar próximo à cintura. Então agora que você identificou, vamos lá. Volante, mão nas costas. Para iniciar a subida, pode colocar joelho, joelho e depois ficar de pé, tá? Ao invés de em pé de uma vez. Mas se já tiver confiança, não tem problema também não. Só para você entender esse processo aí, para facilitar mesmo sua prática. Equilibrou, pode auxiliar ou não. E para descer, nunca pule, Nunca salte. Pelo menos no início, até você adquirir aí a certa prática e seu portor também. Então coloque as mãos e desça devagar. Tranquilo? Feito a primeira figura, vamos experimentar mais uma, que é o movimento da mesa, certo? Então, depois de experimentado,
Perfeito. Vamos para a próxima. Então, posição da mesa, sentado no chão, mão apoiada atrás, elevou o quadril, travou o abdômen e o glúteo, fez a mesa. O volante vai subir de lado, braço esquerdo para o ombro do portor, perna esquerda para a perna e assim, direito, direito, subiu e estabilizou a mesma posição, certo? E essa é a mesa. Para descer, tira um pé de cada vez e ok. Uma variação da mesa é o volante não fazer a mesa também, e sim um outro movimento. Então, o portor pode fazer a mesa e o volante pode ficar em pé nos joelhos, uma variação bem interessante. E aí você pode auxiliar primeiro essa subida, né, perna direita e já joga para o lado de lá. E aí você tem mesa e o volante estável. Então, uma variação dessa figura é a gente fazer ela o caminho contrário, que é o volante para o joelho antes do portor fazer a mesa. Então, o volante pode subir no joelho, o portor auxilia esse equilíbrio inicial. Volante estabilizado, o portor senta e faz a mesa. Tranquilo até aí? Então vamos continuar, que tem muito mais pela frente. Portagem é muito interessante, porque você, além de trabalhar força, você trabalha a confiança no seu companheiro. Agora nosso portor vai ajoelhar com uma perna no chão. Bom, a figura é bem fácil, mas tem alguns detalhes. O volante vai se posicionar do lado da perna que não está com o joelho no chão. Então, aqui onde a perna está no chão, ela passa para o lado de lá. Então, para facilitar a subida do volante, volante mão direita, portor mão direita. Como? Portor, mão por trás do corpo, volante, mão normal. Portor, mão esquerda com mão esquerda por trás do corpo da volante, volante segurou. Essa mão auxilia a subida. E essa aqui vai travar depois. Então vamos lá. Puxou, subiu, mão esquerda soltou, travou na altura do joelho. A outra mão pode soltar, já está estável a figura. Para descer é só dar a mão e descer. Evite pular. Agora a gente vai trabalhar um outro tipo de base. Trabalhamos, né, com mais apoios no chão. Agora a gente vai começar a fazer algumas figuras em pé. E essa base vai ser a base do sumô, né? Base do sumô, perna aberta, quadril estável. Então o portor pode afastar as pernas, pode agachar. Um detalhe, ponta do pé nunca vira para dentro, tá? Acompanha o agachamento, então os dedos virados para fora, ok? Nossa base feita, beleza? Fechou? Volante vai fazer a subida aqui por trás do portor. E aí o quadril vai servir de escada para o volante. Então vamos lá, volante, apoie nos ombros, coloque o pé no quadril e vai subir no portor. Para estabilizar, encosta os joelhos na escápula do portor e o portor pode abrir os braços, pode ficar à vontade. Um erro bem comum que acontece,
Pode descer, volante. É na hora de subir, o volante não fazer força para baixo e sim para trás. E aí, ó, desestabiliza o portô e perde o equilíbrio, ok? Então sempre empurre para baixo e não puxe-o para trás. Aproveitando essa base de pé, a gente vai fazer agora a bandeirinha. Praticamente a mesma base, porém a gente vai centralizar um pouco os joelhos. Então, vem cá, portô. Fez a base para a gente fazer a bandeira. E aí um detalhe importante, né, que o volante tem que ter é a pegada, né, a pegada no portô. Então, essa pegada aqui de punho é no punho mesmo, tá? Eu não vou fazer na mão. Eu vou fazer no punho para estabilizar, certo? Sempre que for fazer pegada de punho, é no punho mesmo, não é na mão. Então agora a gente vai trabalhar o portô nessa base e aí pode fechar um pouquinho o joelho, enfim. Tem vários estilos da gente fazer essa figura. Fez a pegada de punho e aí o portô é interessante ficar com as palmas da mão voltadas para cima, tá? Porque é ele que vai estabilizar. E aqui, depois que subiu, os dois vão estender os braços, né? Vai fazer a extensão aqui dos cotovelos, ok? E aí eu trabalho em contrapeso, para lá do volante, para lá do portô. Para descer é só retornar e tirar os pés. Uma variação dessa figura é o volante colocar um dos pés no pescoço do portô. Vamos experimentar? Aí. E vamos seguindo por aqui. Agora a gente vai fazer algumas figuras um pouco mais difíceis. Então é legal você praticar essas que a gente fez até aqui e dominá-las, certo? Primeiro, nosso portô pode sentar no chão, virado para vocês. Já que a gente aprendeu a base, né, do sumô e estabilizou, fez beleza, a gente vai fazer só uma preparação aqui e experimentar a segunda altura daqui a pouco. Então, portô, pode fazer o esquadro aberto. Portô, estabilizou musculatura, abdômen, glúteo, pernas, tronco, cervical. Volante pode subir. Volante estável. Figura estável. Para descer pode apoiar. Tira um pé de cada vez. Agora a gente vai experimentar a segunda altura. Uma figura aí um pouco mais difícil do que a gente fez, mas se você domina, vai dar para fazer tranquilo. É importante ter alguém próximo no primeiro momento que você vai experimentar, ter uma terceira pessoa e ter equipamentos de segurança em volta, tá? Para que você não corra risco aí de se lesionar caso o portô não consiga fazer essa figura aí a princípio, certo? Então o portô vai fazer a base ali do sumô, que a gente já mostrou para vocês. O volante vai fazer a mesma subida. Depois de ficar estável, o portô vai dar a mão para o volante, certo? O volante vai usar aquela figura que a gente fez no chão agora, né? Que vai subir nos ombros, para cima. O portô vai passar a mão para a panturrilha do volante, para o volante poder estabilizar. E aí sim, soltar a mão da panturrilha, né? Certo? Pode soltar. Terceiro elemento importante para criar essa confiança
entre os dois elementos. Volte para a panturrilha, dê a mão e aí o volante pode sentar ou o portor pode agachar para descer direto. Fica a critério deles. Se o volante optou por fazer a descida e sentar no ombro do portor, tem um jeito bem fácil de sair daqui e já emendar com uma figura. Então, pode ficar de lado para o pessoal ver, portor. Ok. Bom, o portor vai jogar uma perna à frente para estabilizar e segurar aqui no tornozelo do volante. Então, pode avançar uma perna. Volante, braços para cima e abdômen bem contraído, ok? O portor pode inclinar um pouco a cervical para frente para facilitar essa descida do volante, tá? Para não dar uma pancada brusca aí. E o volante desce freando pelo abdômen, certo? E aí o portor pode deslizar o volante até encostar no chão e soltar uma perna. E soltar a outra perna. Fez uma descida bem legal. Vamos experimentar? Baixa a cabeça um pouco. Aí, vai o braço antes da bunda. Aperta os pés dela. Isso. E desce. E agora vamos para o outro extremo. Fizemos segunda altura e vamos experimentar agora figuras com o portor deitado no chão. Vamos lá? Então vamos fazer primeiro a figura do avião. Uma figura bem conhecida. Normalmente as crianças chegam falando na aula: meu pai já fez isso comigo. É uma figura bem fácil de você praticar aí, mas tem um detalhezinho que ajuda bastante. Bom, vamos lá, volante. O detalhe é o portor colocar o pé, e aí pode flexionar a perna, portor. Colocar o pé praticamente, tá? Metade na coxa, metade na barriga do volante. O meio do pé vai ficar bem na crista ilíaca aqui no quadril, ó. Vai sentir esse ossinho do quadril, certo? Vai facilitar o equilíbrio do volante na horizontal. Então vamos lá. Metade, metade. Pode dar a mão e aí o volante vai empurrar o portor para o chão e o portor empurra o volante para cima. Os dois mantendo o braço estendido vai facilitar o equilíbrio do avião. O portor vai flexionar o joelho próximo do peito e empurrar o volante para cima e não para trás. Então levou o joelho no peito, empurrou para cima. Estende bem a perna o portor, empurra o braço e pode soltar o braço. Muito bom. Retornou, flexionou, desceu, volante. Bom, então vamos explorar mais um movimento aqui no solo. Esse movimento, o portor vai ficar nessa posição, igual a subida que o volante fez para os joelhos, porém, você precisa dominar, é um pré-requisito, a parada de 3 apoios para que esse movimento fique bem executado, ok? Então o volante vai segurar nas pernas do portor e colocar os pés no joelho do portor. E o portor vai buscar os ombros da volante. Pode buscar o ombro aqui em cima para estabilizar. Estabilizei, olha, veja que eu já fiz a parada de 3 apoios, certo? E aí para a criançada a gente chama de palhacinho, quando você estende a perna. E aí eu tenho uma figura legal, diferente. Para retornar,
eu volto sempre para trás, ok? Porque se passar para frente, aí vai cair na ponte, ou vai cair de costas, ou vai cair em cima do portô. Isso a gente não quer por enquanto não, e nem depois. E agora a gente vai mostrar para vocês essas possibilidades de figuras, porém em trio. E a diferença é que se você tiver em 3 pessoas, é legal você experimentar primeiro em trio, porque assim o portô vai dividir o peso do volante. Então o volante vai distribuir o seu peso para 2 pessoas. É uma prática bem interessante você iniciar em trios. Mas tanto faz, né? O importante é você não deixar de fazer. Então vem comigo e vamos experimentar essas figuras em trio. E essa foi nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Portagens, senhoras e senhores, é infinito. Então, se você gostou, pode pesquisar, praticar, treinar, que tem muita coisa. O seu corpo é infinito, as possibilidades de movimento são diversas, de diferentes maneiras. Aqui a gente trouxe apenas uma pequena base para que você comece a se interessar por essa prática. Temos muitos e muitos outros movimentos que, se fosse para passar aqui, a gente ficaria horas e horas e não chegaria nem na metade do que existe por aí. Então, que fique a dica para você praticar, veja com atenção, com carinho, treine aí com alguém que você tem afinidade, fica mais legal ainda, vai ter quedas aí no começo, vai ter várias coisas divertidas para você contar a história. Então fica por aqui a nossa aula de portagem. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção e Circo Zoo em casa!